Boa noite, senhoras e senhores. O pacotão de projetos que o governo Tarso começa a enviar por partes para a Assembleia Legislativa é um tema indispensável para análise. Afinal, 22 projetos não são pouca coisa. E mais ainda quando se olha os significados, conteúdos e repercussão dos mesmos. Tais como aumento de alíquota da Previdência para todos os funcionários públicos, criação de empresa para gerenciar os pedágios, novas taxas por serviços do Detran, reestruturação da Secretaria de Obras, gratificação para engenheiros, aumento no valor das diárias aos servidores que viajam, aluguel social para famílias da rodovia 118, Porto Alegre-Sapucaia, reajuste para a Brigada Militar, concessão de 500 bolsas de estudos em áreas técnicas, programa de estímulo na emissão de notas fiscais, criação de 150 cargos de fiscais agropecuários, reestruturação da central de compras, enfim, mencionamos apenas 11. São 22. O que se quer hoje no Conversas Cruzadas é uma avaliação dos nossos convidados, governo e oposição, sobre volume tão grande de projetos e seus conteúdos, levando em conta também que o governo quer pressa, 30 dias, e para tanto propõe regime de urgência na apreciação e votação. E aí, o que dirão os debatedores? Quais projetos desses aí são bons, quais os discutíveis, quais os reprováveis, se é que assim podemos previamente classificar. Mas isto quem vai decidir serão os nossos convidados. É o tema de hoje. Então, para examinar o pacote dos 22 projetos do governador, TV Com convidou o deputado estadual do PSB, Mickey Breyer, o deputado estadual líder da bancada do PMDB, Márcio Biolchi, a secretária adjunta da Casa Civil, a advogada Mari Perusso, e o deputado estadual do PP, Pedro Westphalen. O nosso programa tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, Carinho, Respeito e Honestidade, Sicredi, Gente que Coopera Cresce, CIEE, Ações Sociais que Transformam, e Sistema Fê Comércio. Com você a gente faz a economia girar. O nosso telespectador pode enviar a sua opinião sobre o tema em debate para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @conversacruzada. E a opinião do telespectador tem o patrocínio da vinícola Laurentia. Laurentia Vinhedos do Brasil. Deputado Márcio Biolchi, líder do PMDB, qual é a sua opinião sobre o pacote? Boa noite. Boa noite, Lazer, aos espectadores, e uma satisfação poder estar aqui com o Pedro e o Mick, particulares amigos, como também a Mari, que trabalha no Palácio. Ora, Lazer, esse é um assunto que tem trazido mais dúvidas do que esclarecimentos, ao menos para os deputados de oposição. Porque as informações que nós tivemos até hoje em relação a esse pacote, elas foram, na sua ampla maioria, obtidas através do trabalho da imprensa. E o conhecimento sobre os projetos acaba sendo um tanto superficial ou resumido, porque dentro de cada pauta dessas 22 proposições, tu pode ter desdobramentos que hoje não são possíveis serem aferidas. E aí nos remete a uma questão quanto à forma que foi já discutida hoje pela manhã na Rádio Gaúcha, que é a relação ao regime de urgência. O governo alega que, se não apresentar urgência, os projetos não tramitam na Assembleia. Primeiro que o artigo 62, que estabelece 30 dias para que os projetos sejam votados, ele foi utilizado por todos os governos, ao menos enquanto eu estou na casa. O fato é que o PT sempre se opôs a esse instrumento de uma maneira radical. E nós argumentávamos que deveria haver uma margem para que o governo estabelecesse as suas prioridades dentro do processo legislativo. No primeiro ano do governo Rigoto, nós tivemos metade dos projetos encaminhados em regime de urgência. No governo Ieda, no primeiro ano, nós tivemos 1/3 dos projetos encaminhados em regime de urgência. No governo Tarso, nós tivemos mais de 75% encaminhados em regime de urgência. E aí a questão hoje
ela inicia pela maneira que o governo se porta frente à Assembleia Legislativa. Eu não sou deputado da base, mas eu custo para o Estado, e não é pouco. Fui eleito da mesma forma e tenho uma responsabilidade para o Rio Grande do Sul não maior nem menor do que o líder do governo ou qualquer outro deputado. Eu quero poder debater os projetos. Eu quero poder saber qual vai ser a repercussão. Se o governador diz que tem questões de Estado que serão tratadas no projeto, eu quero poder arcar com as minhas opiniões formadas no debate, coisa que hoje eu estou sendo cerceado. E aí eu recapitulo a proposta do governador Tarcísio Genro na eleição, que ele dizia que o diferencial do próximo governo que ele propunha era o restabelecimento de um ambiente de diálogo, porque o Estado passava por um assodamento político muito grande. O fato é que esta proposta teve o mesmo caráter da promessa do piso do magistério. Ou seja, eleitoreiro. Passou a eleição, constituiu 32 parlamentares e é com esses 32 que ele discute de maneira precária. Porque, inclusive, em respeito à base, e eu fico muito satisfeito aqui ao lado do Pedro, porque ambos cumprimos já a função de liderança de governo na Assembleia Legislativa, é uma desconsideração à sua base. O governo tem maioria não só no plenário da Assembleia, ele tem maioria em todas as comissões. Ele consegue conduzir o processo legislativo. Se nós temos problema no processo, vamos discutir a problemática do processo legislativo. Mas não vamos abreviar, reduzir o papel da Assembleia, que é o que o governador Tarcísio está fazendo, com esse modus que ele trata o parlamento. Serão 22 projetos para serem discutidos, na prática, em menos de 20 dias úteis. E a pergunta que se faz é o seguinte: dos que foram elencados pela 0 hora, eu vou usar um exemplo. A criação dessa nova estatal para gerenciar o novo modelo, que não se sabe qual, em relação às concessões rodoviárias no Rio Grande do Sul. O projeto, até onde se tem informação, não estabelece que tamanho será, quantos servidores terá, de que maneira serão admitidos. Se diz que para que enquanto se faça o estudo, por quanto tempo, nós podemos gerar um passivo para o Estado. O governo utilizou do mesmo artifício no ano passado, na Previdência, majorando a alíquota previdenciária, apresentou o projeto em regime de urgência, não passou pela Comissão de Constituição e Justiça, aprovou no plenário. O projeto foi derrubado pelo Tribunal de Justiça e o governo teve que devolver os valores aos servidores que ele sobretaxou. Então, essa preocupação não é uma preocupação que tenta o governo traduzir como uma obstaculização ao governo. Pelo contrário, nós temos responsabilidade com o Estado do Rio Grande do Sul. Nós não podemos começar a criar artifícios com o argumento de que são urgentes, de que são relevantes, quando esta pauta já estava estabelecida há mais de um ano atrás. Nós da oposição, eu tenho dito ao deputado Valdeci, que não está aqui, e sei que ele é uma pessoa com sensibilidade e tem sido um bom líder do governo na Assembleia Legislativa, que como deputado de oposição, líder de bancada, eu faço um acordo com o governo estabelecendo um prazo mínimo para nós votarmos o projeto. Não vamos obstaculizar, não vamos pedir vista em comissão, mas vamos discutir a constitucionalidade, no mínimo, vamos discutir o mérito em alguma comissão temática e podemos votar os projetos em 45 ou 60 dias. Agora, da maneira assodada, cria suspeição em cima do governo. O governo não quer discutir. O governo quer que o projeto simplesmente chegue ao plenário e a base pré-avisada aprove. E é por isso que fez a conta de chegada, Lazer. O governo reuniu os deputados já na semana retrasada para perceber a percepção, para ter a percepção que os deputados tinham em relação a esse pacote e ver se é o suficiente para aprovar no plenário. Eu não acho isso honesto nem com a Assembleia Legislativa e não acho isso honesto nem com a sociedade gaúcha. Não estou mudando posição agora porque sou oposição ao governo. Esta maneira de pensar nós implementamos, inclusive quando estava em liderança, que um projeto que tratava da reforma da Previdência no Rio Grande do Sul tinha sido apresentado pelo governo em regime de urgência. E eu fui a governadora e pedi para que ela retirasse a urgência e foi retirado. Então nós não estamos mudando o comportamento por estarmos na oposição. O que nós não queremos é que no Rio Grande do Sul nós tenhamos uma proposta para ganhar a campanha e outra proposta para governar. Como gaúcho, eu acho que nem eu e nem o mais ferrenho petista tem como concordar com essa maneira que o governo vem agindo.
O que acha de tudo isso, secretária adjunta da Casa Civil, Mari Perusso? Boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite, deputados Márcio Biolk, Pedro Westphalen, nosso líder do PSB, Mick Breyer. A questão é muito clara, né? O governo está cumprindo um compromisso dos projetos, inclusive, que o deputado Márcio Biolk coloca aqui, com compromissos da campanha que fomos vitoriosos, né? Os projetos estão sendo debatidos com a base, sim, não foi só numa reunião na semana passada, cotidianamente temos discutido com as bancadas. É natural que o governo acerte com a sua base, a nossa base tem uma coesão maior do que outros governos tiveram, talvez por isso nos facilite